Bom dia, como é que vocês estão? Dia. Todo mundo tá bem? Tranquilo. Espero que vocês estejam maravilhosos, tomando um cafezinho aqui logo cedo, hoje de manhã ser mais fresquinho. Vamos lá para nossa palavra do dia, que Deus possa te abençoar. Na verdade, se você parar para pensar, você já é muito abençoado, só por estar acordado assistindo um vídeo aqui que vai ser liberado uma palavra. Teve gente que não acordou hoje, né? Tipo assim, não que tá dormindo, mas morreu. O que eu tô querendo dizer é que tem que ser grato pela vida, meu bem. É verdade. Sabe o que eu reparei ontem? A gente estava lá na palavra e falando que o exército, o povo de Israel, ele marchava da seguinte forma: os levitas, que eram os responsáveis pelo louvor, eles iam sempre na frente. Olha que interessante. Num exército tradicional, num pensamento lógico, o que seria o coerente? Eu vou pôr os guerreiros, né? Vou pôr os brabos, os berserker na frente, que eles vão destruindo e abrindo caminho. Só que, biblicamente falando, a forma que Deus trabalha, assim como ontem no vídeo de ontem você assistiu, nós dissemos que você luta olhando para Deus e de costa para o inimigo, também existe esse detalhe. Quando eles caminhavam, quando eles marchavam, os louvores iam na frente. E tudo na Bíblia existe um porquê, tá? Existe uma simbologia, especialmente o que é do Antigo Testamento, tá? Entenda que o Antigo Testamento ele precisa ser lido como sombra do que viria pro Novo, ok? Então muita coisa lá você vai aplicar de forma simbólica. Então quando você olha para sua vida hoje, você é povo de Deus, Deus está te dizendo o seguinte: caminhe com os louvores na frente. Na sequência é que vem as outras coisas, é que vem a palavra. Por isso que eu te estimulei a agradecer. Eu tava pensando nisso ontem, né? Às vezes eu fico travado na hora de louvar, eu não sinto assim que eu tô, sabe, tocando ao céu. Às vezes eu tô frio mesmo. Não que eu seja dependente de emoções, mas parece que não tá fluindo. Aí eu comecei a pensar, peraí, pelo que eu sou grato? Aí eu comecei a lembrar, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma esposa que me suporta, que me abençoa, que não desistiu de mim, eu tenho filhos abençoados, que são um amor, são lindinhos, meus filhos são, nossa, uns trenzinhos gostosos, eu tenho uma casa abençoada, moro num condomínio fechado, sou bem sucedido. Então fui pensando nas coisas que Deus me deu, a salvação, né, o maior bem que eu poderia ter, e aí vai gerando uma sensação de gratidão, e é inevitável que você fique até assim, contrito com isso, né? Então isso quebra uma série de barreiras dentro de você. Então começa agradecendo, tá? Nesse vídeo aqui eu quero te estimular hoje a pensar naquilo que Deus tem feito pra você, porque a nossa mente muitas vezes ela se prende àquilo que nós não temos. É natural, a gente fica preso naquilo que a gente não tem. Nos problemas. As profissões, parece que a gente já é educado desde criança e também na faculdade a achar o erro. Eu, como arquiteta, nosso papel principal é abrir um grande projeto e achar os erros, porque os erros não podem passar. Então a gente prioriza muito no nosso dia a dia achar o erro. O que o menino não fez, o que a criança não arrumou, o que faltou ser feito. E aí nossos olhos ficam cansados e maus, né? Atrás só do erro. Então o segredo pra você vencer, meu irmão, coloca o louvor na frente. E o louvor é gratidão, tá? O louvor significa falar bem de algo, falar bem de alguém. No dicionário, o louvor significa falar, não necessariamente em forma de música. Não necessariamente em forma de música. Mas quando você fala trechos da Bíblia que falam do amor, da bondade de Deus, quando você pensa na graça e quando você canta, tudo isso são formas de expressão de louvor. Isso, por isso que eu estimulei você a ser grato, tá? É porque você reconheça Deus. Isso é louvor. Pode ser numa frase, pode ser numa poesia, pode ser do jeito que você, né? Simplesmente lembrando das coisas que Deus fez por você. Contemplando a criação, a Bíblia fala que só de olhar para a criação você sabe que existe um Deus e quem ele é. Amém. Que ele é bondoso, que ele é abundante. Uma coisa interessante que eu sempre falo para os meninos, às vezes eu falo, Deus não te dá uma manga quando você tem fome. Ele te dá uma árvore carregada que cai no chão. Se você não der para os seus vizinhos, para os seus amigos, você vai acumular manga. Você não vai dar conta de comer sozinho. Apodrecer. Vai apodrecer de tanta. Então Deus é isso, ele é abundância, ele não faz uma folhinha, ele não faz a plantinha mirradinha, ele faz coisas né? Com tanta vida, com tanta abundância, e assim é Deus. Pra nós, ele não quer, tipo assim, só resolver o seu problema, ele quer a sua vida inteira, ele quer fazer parte dos seus dias. Amém. Mas o tema do vídeo não era esse, tá? Não, isso era só a introdução. Me enganou. O tema ainda tá chegando. O tema tem a ver com o que a gente falou ontem, tá? Ontem eu postei um vídeo polêmico, né? Eu sou igual às abelhas, eu gosto de polemizar. Eu fiz um vídeo reagindo a Cláudia Raia e a esposa do moleque lá. Esqueci. Esses povos da Globo lá que tem uma visão muito distorcida a respeito da vida. E aí, muita gente
né, veio nos comentários falar, não, mas o que você perde tempo falando a respeito das suas opiniões? Ninguém quer saber a sua opinião. A gente deveria simplesmente viver cada um a sua própria vida. E aqui existe um problema muito sério. Você sabe por que nós precisamos emitir opinião? E quando eu digo nós, eu tô falando do sal e luz. A palavra de Deus diz que você é sal e luz no mundo. O que o sal faz? O sal tempera. E além de temperar e trazer sabor para a vida, o sal também, especialmente naquela época, não tinha geladeira não, tá? Só pra te dizer. O sal era o que fazia conservação, né? O povo mais antigo sabe que antes, quando não havia uma forma de refrigerar, como que você protegia uma carne? Era com sal, tá? O sal também era utilizado para cobrir fezes, cocô e essas coisas, para matar as bactérias. Então, o sal, ele protege de bactérias, ele evita o apodrecimento. Olha só, proliferação de bactérias. Isso quer dizer algo, você entendeu? Você entendeu? Sal, por que você é sal? Você está aqui nessa terra para evitar a proliferação de bactéria. E esse povo tá fazendo cocô pela boca o dia inteiro na televisão e no YouTube e no TikTok e entrando dentro da sua casa e você não tá percebendo. Se você não falar, se você não for sal e não for luz, as trevas vão dominar. Se você não abrir a sua boca para falar, eles não vão calar deles. E quando eu digo eles, eu tô falando dessa visão maligna. Essa visão que quer destruir tudo aquilo que se refere a Deus, que se refere a Cristo. Porque eles não vão parar. Acredite. Se você fechar a sua boca, a voz deles vai ser cada vez mais alta. E aqui nós não estamos na posição de simplesmente chegar e começar a atacar essas pessoas. Nós atacamos esse ideal. Nós atacamos esse ideal distorcido, né? Que tá tentando entrar dentro da sua família de forma sutil. Entenda, existe uma engenharia social que é feita para destruir tudo aquilo que se refere à família. Tudo aquilo que se refere ao que é moral. Tudo aquilo que se refere ao que é divino. Lá, por exemplo, no vídeo, é falar de forma explícita, até te mostrei o vídeo mas depois de ter postado, que ela louva a ideia de não ter um marido, de não ter um pai dentro de casa para apontar o dedo nela e dizer o que ela deve ou não deve fazer. E ela conta isso com a boca assim, falando como se fosse a maior vantagem do mundo. O que ela tá dizendo é que ela foi feliz e ela tem essa mente liberta porque ela não teve um pai dentro de casa. Só que ela não fala que não teve um pai dentro de casa. Ela diz, eu fui criado por mulheres e não tinha nenhum homem pra apontar o dedo da minha cara e dizer o que eu devo ou não fazer. Ou seja, não teve disciplina, teve as referências totalmente complicadas. Ainda teve gente no vídeo, chegou lá e falou assim, nossa, criticando porque foi criado por mulheres. Eu, não, topeira, eu critiquei, foi o homem. É porque não tinha um macho na casa, não tinha um homem, então é uma família sem pai. Provavelmente foi um cara que abandonou a família. E você sabe o que é o problema? Ela replica isso. Resultado, ela cresceu. Ela foi capa da Playboy com 17 anos de idade. Nessa mesma época, sabe com quem que ela relacionou? Jô Soares, 30 anos mais velho do que ela. Você sabe que, olha só, como é simples, até você que é leigo entender. Por que ela relacionou com um cara 30 anos mais velho? Porque ela não teve pai. Porque ela não teve pai. Você tá entendendo? Só que isso gera uma série de distorções. Aí ela passou pelo primeiro casamento, passou pelo segundo casamento, tá no terceiro casamento. E não vai parar por aí. Por que isso? A ausência paterna dentro de casa. E gerou uma série de distorções. E aí, você sabe o que acontece? Se não for quebrado esse tipo de comportamento, os filhos dela vão repercutir e vão replicar isso. E eu tô usando essa figura pública como exemplo, porque ela expôs publicamente todas essas coisas, tá? Mas é para que você entenda que é necessário que você tenha um homem dentro de casa. Por isso que eu gasto energia vindo aqui nas redes sociais restaurar casamento. Por isso que eu gasto energia vindo aqui falar que tem que ter um cara aí. E você, homem, que tá abandonando sua família por causa de ser feliz. Ah, eu quero ser feliz, quero buscar felicidade. Você tá destruindo uma geração. Você não vai destruir só o seu casamento. Tipo assim, não é uma coisa tranquila. Não, acho que não tá legal, vamos separar e pronto. Não, você destruiu uma biografia. A sua, a da sua esposa e a dos seus filhos. E eles vão replicar esse problema se eles não tiverem uma experiência real com Cristo, se não forem tratados nesse aspecto, eles vão crescer e vai repercutir e vai virar uma bola de neve. Recentemente eu conheci uma moça num treinamento tipo de coach, mais ou menos. E o assunto não era sobre paternidade, não era sobre família, eram outros assuntos. Era negócios, né? Parece. Só que nas perguntas sobre medos, a pessoa falou sobre rejeição. E aí, assim, eu acho que era o Espírito Santo, eu senti vontade, eu senti amor por aquela menina, aquela moça, e aí eu fui fazendo perguntas, porque a ideia era, você tem medo
Então vamos trocar o medo por uma postura diferente. Só que a minha cabeça não consegui fazer só isso. Aí eu comecei a fazer perguntas específicas. De onde saiu essa ideia de rejeição? Qual foi a origem desse sentimento? E eu fui cutucando com cuidado, porque era uma pessoa desconhecida. E aí a origem chegou. E quando a origem chegou, ela começou a chorar. E aí nós saímos totalmente do assunto. Mas eu falei, era necessário. Deus me pôs aqui talvez só para isso. Ela é fruto de um casamento que não deu certo. Os pais se separaram. A mãe foi embora. E ela nunca teve contato com a mãe. Então, um dos lados da rejeição. O abandono, né? O abandono, tanto que o abandono dói. Uma pessoa de 40 anos chorando na sua frente, num momento para falar sobre carreira. E o maior medo dela era ser abandonado. Por causa de abandono. Só que ainda teve uma segunda mágoa que eu já vi acontecer muito, que é uma das coisas que eu mais penso, assim. O marido, né? O pai dela, ele casou novamente. E ele deixou essa moça, né? No caso, quando criança, para ser criada pela avó. Desde muito pequena. E aí, provavelmente ela teve uma criação boa com a avó, porque é uma pessoa formada e tudo mais. Mas na cabeça dela foi abandonada 2 vezes. Foi abandonada 2 vezes. Mas pior, esse pai, ele não perdeu totalmente o contato, que é o que acontece muito quando a pessoa, às vezes, se separa. Ele não perdeu o contato, ele visitava a filha. E aí você pensa, legal. Só que não, sabe o que aconteceu? A cada visita, quando ela via ele indo embora com a esposa dele e com os outros filhos, e ela ficando, ela sentia naquela hora de ir embora que todo o sonho dos dias que o pai passava junto estava sendo cortado. É como se ele estivesse visitando um parente distante. Porque ele ia embora com a família. E ela não era a família que ele levava embora. Ela era a família que ficava. Então pensa, uma pessoa de 40 anos ainda não foi curada dessa rejeição. Mesmo conhecendo a Deus. Porque ela não era uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Ela era uma pessoa cristã. E aí as dores. E aí quando a gente foi falar sobre isso, sobre uma família que se desfaz, um segundo casamento, como ficam os filhos. Porque aí eu vi que a questão era essa. Eu percebi raiva nela. Eu percebi dor nela. Dores não resolvidas. E até um pouco de fragilidade, porque psicólogos falaram coisas na cabeça dela que ficaram latentes e naquela hora ela soltou. Mas aí onde fica? O tanto que sofre essas crianças. Porque ela tem 40 anos, mas ela ainda é uma criança dentro dela mal resolvida. Porque o pai tinha uma família e ela não era a família do pai dela. É o que eu falei. Por exemplo, a mãe nunca foi atrás dela. Por exemplo. Mesmo que ela tenha recebido o amor dessa adoção da avó, ela nunca foi bem resolvida com sentimentos. Porque na nossa cabeça, o pai e a mãe deveria dar a vida por nós. Deveria permanecer junto e nos criar numa família até perfeita. É ilusão, não existe a família perfeita. Mas na cabeça de toda criança, o pai e a mãe deveria ser feliz e cuidar felizinho deles. E eles precisam dessa segurança. E no caso dela, ela ficou desprotegida. E ela ainda se sente desprotegida e abandonada a qualquer momento, com 40 anos, já casada e com filhos. Aí você vê a raiz dos problemas. Provavelmente a Cláudia Raia ou qualquer outra dessas digitais influencers fala como se fosse bom, sexo livre, eu fui criado por mães, eu sou uma amazona, eu sou a Mulher Maravilha. É a cabeça dela tá falando aqui. Mas dentro da casa dela, dentro das noites dela, eu não tive proteção, eu não tive segurança, eu não tive referência, eu não tive limites, eu não tive educação, eu não tive todos os direitos básicos no Estatuto da Criança. Por quê? Porque não teve um pai, porque não teve uma criação e talvez teve uma mãe maluca, inclusive, porque quem assina para uma menina de 17 anos pousar nua, sabendo pra que é feita aquela revista, provavelmente não é uma mãe muito equilibrada. Por isso que ela virou adulta e com 12 anos de idade deu um vibrador pra filha. Você tá entendendo? Que isso foi algo que foi plantado pela mãe. Só que aí, pra essa classe intelectual, essa classe artística que vive totalmente desconectada da realidade, isso é bonito, isso é liberdade. Isso é o mundo progredindo. Não é o mundo progredindo. Liberdade sexual e essas coisas não é o mundo progredindo. Você tá criando um monte de crianças cheias de problemas que vão virar adultos frustrados que vão replicar problemas. E não existe uma vida desconexa do resto da humanidade. E deixa eu te falar. Todas as vidas são conectadas. E deixa eu te falar, isso não tem a ver com religião não, tá? Isso é papo de religioso. Não, isso é científico. Você tá vendo que existe uma questão científica, mesmo que a gente não falasse de fé. É necessário que tenha um pai e que tenha uma mãe e que tenha uma família estruturada. Isso não é a Bíblia que tá dizendo. Isso é a realidade. Qualquer lugar onde você vê uma família onde uma dessas duas figuras foi retirada e que existe essa liberdade sexual, você vai ver uma série de distorções. Você vai ver uma série de destruições dentro da cabeça das pessoas. Então, assim, além de ser uma questão
de fé, porque alguns vão dizer, mas isso é imposição religiosa. Não, não tem a ver com religião, meu irmão. Isso chega a ser científico. Acho que a gente já falou demais, era só isso. Não, mas não pode deixar, senão não deixa a ferida aberta, tudo no sangrando. Ó, mas assim, se a casa de vocês... Aí não vai entrar no vídeo. Já cortou? Vai ter que cortar. Vai falando aí que eu vou ver quanto tempo tem ali. Vai falando. Se a casa de alguns de vocês já se encontra num segundo casamento, já se encontra Ih, já num passou divórcio, já se encontra em alguma questão já além, o falecimento, a saída, o que quer que seja, não se desespere. Corre para Deus. Quem ficou, corre para Deus. Amém. Porque Deus é a cura, Deus pode transformar. Busque nele a força e a orientação do Senhor para sabedoria, para você restaurar as crianças que ficaram, restaurar você mesma que ficou. Amém. Porque Deus pode curar. Você acabou comigo. Não, Eu vou conversar com o Zuckerberg para que ele possa fazer uma vídeo mais comprida. Desculpa. Não, troca de plataforma.